Ficar arrumando esse chiqueiro aqui não é fácil não, viu? Vocês precisam fazer isso durante o dia, porra. Ai. Uou! Salve, salve, terráqueos e conterrâneos. Aqui é Ederson Marques, o seu alienígena exilado, louco, burro e mentiroso, trazendo para vocês algumas reflexões da semana. Nós vamos refletir a respeito de de duas datas comemorativas, uma tradicional, outra nem tanto, e uma contaminação. Roda a vinheta! Não tem vinheta? Bom, então vamos falar a respeito das duas datas que eu falei para vocês, uma comemorativa e outra nem tanto, que são, vou falar da primeira, o 100º dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O 100º dia de guerra se celebra a respeito dos Estados Unidos estarem mandando alguns canhões para a Ucrânia, usar contra a Rússia, que eu honestamente não lembro quais são os nomes, é uma sigla, tá? Mas são canhões de artilharia que tem um alcance de até 80 quilômetros. Eu não sei se tem uma noção, mas se você pegar no Google Earth aí no seu celular e colocar mais ou menos 80 quilômetros 80 quilômetros é direto, tá? Não transitando pelas vias, tá? Direto, via aérea, vamos dizer assim. Você vai entender que, por exemplo, se você está me assistindo e você é daqui de São Paulo, você bombardearia o litoral tranquilamente, estando aqui em São Paulo, tá? Com esses canhões, que eu digo canhões porque não vão ser dois, provavelmente que os Estados Unidos vão mandar para a Ucrânia, né? Serão muitos mais. Então, Rússia, aquele beijo, se prepara. Bom, outra notícia é que essa semana quatro jornais ingleses noticiaram que o Putin não é mais o Putin. É um sósia, né? Se fazendo passar pelo Putin, assim como na Coreia do Norte. Eu não sei se você sabe, mas já tem talvez 4 anos, 3, no mínimo 2, que o povo norte-coreano está sendo governado por um tirano que nem é o tirano original, é um sósia, tá? Isso daí, se você pesquisar na internet, você vai ver que é claro. Então, assim como a direitamente para você, a esquerdamente ainda mais, né? Então, vamos seguir em frente. Eu falei de uma data comemorativa, são os 100 dias de guerra, sinalizando uma morte da Rússia aí por idiotice, né? Existem muitas teorias a respeito de por que a Rússia estaria perdendo essa guerra, já que antes de começar a guerra imaginava-se que seria o segundo exército mais forte do mundo, o que claramente é uma mentira, porque os Estados Unidos é o primeiro. E ele, em menos de 30 dias, contra o Iraque, já tinha tomado o país inteiro, tá? Então, eu já falei em vídeos anteriores, o país menos mentiroso é os Estados Unidos, por consequência disso é o mais forte. Todos os outros que são muito mentirosos, como China, Cuba, Coreia do Norte, a própria Rússia, eles são tudo um bando de borra linguiça, tentando parecer a propósito. Um abraço pro pessoal de Itanhaém, falando do Borra Linguiça, que era um amigo meu, que fala, bom, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que todos os outros países, que não os Estados Unidos, eles mentem muito a respeito de sua própria força. Eles querem parecer maiores do que eles verdadeiramente são, assim como a gente está vendo com a Rússia. Então, estamos torcendo aí pelo câncer do Putin, né? E se você acha que torcer pelo câncer do Putin é uma coisa sinistra, e se sente mal a respeito disso, eu vou lembrar. Os seus sentimentos são seus, as minhas opiniões são minhas, não vamos misturar as coisas, certo? Eu já torci muito contra o câncer, mas devo dizer que agora
eu torço a favor, principalmente se for contra o Putin. Que, só a vida dele representa a morte de milhões e milhões de mentes que eu não gostaria nem de imaginar, né? Milhões. Já são milhares. Talvez cheguem a milhões. Tá? Eu espero que não, eu espero estar enganado, espero ser um idiota falando de um burrismo. Bom, vamos falar de outra data comemorativa hoje. Você, brasileiro, passa a trabalhar exclusivamente para você. A partir de hoje, todos os impostos, teoricamente, foram pagos. Eu penso em instituir essa como uma data nacional da liberdade, porém é muito esquisito, porque vai ser mais ou menos como o Corpus Christi, ou a chegada do verão, da primavera ou de qualquer outra estação, né? Que chega num dia aleatório, que às vezes muda. É mais ou menos ali, mas muda. Por quê? Porque se eles aumentarem os impostos, essa data vai passar um pouquinho mais para frente. Então, em vez de ser dia 2 de junho, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 3, então você já está no segundo dia de liberdade. Era para ter comemorado ontem. Pode ir um pouquinho mais para frente. Se eles reduzirem o imposto, ela vai um pouquinho mais para trás. Esperança minha de que sou ateu, de que isso aconteça, né? Reza comigo. Bom, eu gostaria de dizer que em outros planetas, é muito interessante, porque o que acontece? Em outros planetas que sofriam esse mesmo achaque, né? E eu já tive milhares de planetas, eu disse isso antes. Espera aí que eu vou tomar um gole de refrigerante aqui, porque hoje é quinta-feira e a gente não pode estar tão malvado assim, né? Bom, voltando para os outros planetas. Quando isso acontecia em alguns planetas, as associações, dificilmente isso acontecia pelas como é que é o nome? Sindicatos, pelos sindicatos. Isso dificilmente acontecia pelos sindicatos, porque os sindicatos normalmente estavam mancomunados com o poder estatal. Não vou dizer para vocês que isso acontece aqui, porque eu não sei, eu sou só um alienígena louco, burro e mentiroso, dando a minha opinião aqui enquanto eu posso. Mas como é que eles faziam? Eles instituíam um final de semana, quando eu digo um final de semana, eles dizem, eu quero dizer 2 dias, né? Um dia e meio, 2 dias, onde eles vendiam os produtos todos sem impostos. Mas isso, por exemplo, não acontecia só numa área. Então, por exemplo, todos os postos de gasolinas, não. Todo o comércio, de maneira geral, então, alimentação, combustível, higiene, serviços, tudo, assim, tudo. Todos os associados a determinadas associações, foi o que eu falei, quando eram sindicatos, isso raramente funcionava nos outros planetas, mas associações, elas promoviam esse evento num único dia, ou um dia e meio, 2 dias, onde as pessoas prestavam os serviços ou vendiam os produtos e arcavam com o prejuízo do imposto. Porque qual que era a base da ideia dessa prática? Era mostrar para a população, arcando com o prejuízo que eles já arcaram hoje, né, marcando o segundo dia de liberdade, eles já arcaram desde o começo do ano até hoje. Então, marcar mais 1 ou 2 dias num final de semana para mostrar para a população o peso do Estado, talvez seja uma propaganda que vale a pena pagar, né? E aí eu fiz um teste aqui de um vídeo de pirotecnia onde eu não queimei as minhas sobrancelhas e... funciona! E isso vai ajudar as pessoas a perceberem o peso que o Estado tem na vida delas, porque a maioria das pessoas está preocupada em viver a própria vida e não percebe o peso que tem. Então você empresário que está me assistindo, e eu sei que são milhões de empresários, né? Isso no futuro longínquo. Hoje eu não sei quantos são. Mas você que ouve isso, participe se houver uma iniciativa dessa.
tá? Porque isso vai fazer muita diferença no seu negócio e na vida dos seus descendentes. Seu filho, seu neto e seu bisneto vai agradecer essa luta, esse sacrifício pela liberdade, certo? Isso em outros planetas, né, aconteceu. Mas pode ser uma loucura, um burrismo ou só uma mentira, né? Você que decide. O terceiro tema que eu quero abordar, que é um tema assim que eu vou falar mais avonte, eu não sei se a memória vai dar, se parar pro meio, foda-se. É a história da Amber Heard e do Johnny Depp, tá? Por que eu quero abordar esse tema? Porque esse tema tem a ver com aquela pauta que era legítima, eu concordo que é legítima, do Me Too, que era o quê? Era uma mulher apoiava a outra a denunciar um abusador. E isso é bom, isso é positivo. Só que, infelizmente, a esquerda tem uma capacidade fantástica de se apropriar de algumas pautas que são legítimas e tornar essas pautas tóxicas. Então, o que a Amber Heard fez para você, mulher? Ela fez da sua denúncia uma coisa menor. Ela fez da denúncia de você, mulher, que é abusada por um sujeito que é um sem vergonha, que está aí na sua casa fazendo de conta que é seu parceiro, abusando de você. A Amber Heard fez desse cara um sujeito melhor. Por quê? Porque ela mentiu em seu nome. E essa que é a verdade. Toda vez que a esquerda se apropria de uma pauta legítima, como essa do movimento Me Too, porque apesar de eu já ter vivenciado experiências ruins a respeito disso, eu acho que a mulher, por ser mais fraca, ela tem sim que ter um jeito de pedir ajuda para alguém que pode ajudá-la. Ainda que ela seja uma tirana sendo oprimida. E não se enganem, seres humanos são seres humanos, tá? Terráqueos são terráqueos, sendo homens ou mulheres. Então vão haver bons homens e boas mulheres, assim como tem bom branco, negro, japonês, branco, negro, amarelo, vermelho, vão haver bons e maus, assim como vão haver boas mulheres e bons homens, tá? O que a Amber Heard fez? Ela pegou uma pauta legítima e perverteu isso. O que permitiu isso? O que permitiu que ela fizesse isso? Uma apropriação da esquerda que perverte, que tem essa característica de perverter temas legítimos em coisas ruins. Então ela mentiu a respeito de estar sofrendo abuso do Johnny Depp, e isso já está comprovado. Ela sofreu uma punição em alguns milhões, eu não lembro quantos são, mas ela já falou que não pode pagar, e provavelmente não pode. Porque o que acontece? O Johnny Depp, que era famoso, ele já é famoso há muitos anos, há mais de 20 anos. O cara é sensacional, você sabe, eu sei. Ele fez Eduardo Mão de Tesoura e até olha, eu vou falar uma coisa para você, um dos sentimentos que eu tenho mais honestos a respeito disso tudo é que nunca mais nós vamos ver o Jack Sparrow. Para você que não sabe, o Jack Sparrow era aquele pirata que ficava assim o tempo inteiro. E se você nunca andou de barco, saiba que quando você anda de barco, você tem que se adaptar ao movimento do mar. Então, isso que eu estou fazendo aqui, você acaba fazendo o tempo inteiro dentro do barco, porque você flexiona um pouco os joelhos e fica. Então, quando você vai para a terra, esse movimento que você faz no mar, você fica fazendo em terra. E por algumas horas, quanto mais tempo você passa no mar, mais tempo você passa fazendo esse movimento quando você está em terra. E esse movimento chama-se, eu vou parar agora, mareado. E o Johnny Depp, ele faz um personagem que vive há tanto tempo no mar, que toda vez que ele vai para a terra, não importa o tempo que ele fica em terra, na real, o que acontece?
Você, quando fica no mar por algumas horas, você volta para a Terra e fica algumas horas mareados. Teoricamente, né, e eu não posso dizer se isso é verdade ou não, se você sabe, bota nos comentários aí quanto tempo, qual o tempo máximo que uma pessoa fica em terra que continua mareada. Mas, teoricamente, o tempo que você ficou no mar, você fica mareado quando você está em terra. Então, você fica fazendo assim quando você está na terra, sem perceber. Eu sei, eu já vivi isso em alguns planetas e mesmo nesse, tá? Eu já trabalhei como marinheiro. Então, se você está precisando de um marinheiro aí, me avisa, que eu tô apertado, tô precisando de trabalho, vou ter que continuar gravando toda semana e saiba que você está contratando um alien. Ou não, porque eu sou louco, burro e mentiroso, então... Bom, mas ele ficava mareado o tempo inteiro, né? Como quem vive mais tempo no mar do que na terra. E era um personagem que eu vou ser honesto com vocês, de todos os personagens assim que o John Depp fez, ele fez alguns personagens maravilhosos, como o Eduardo Mão de Tesoura, eu prefiro o primeiro, mas mais por causa da minha infância, né? O Willy Wonka, né? Eu gostava do primeiro ator, talvez porque eu tenha assistido 2, 3 vezes na sessão da tarde, quando eu ainda era um pequeno terráqueo que nem sabia que era alien, né? Mas o papel dele ainda foi muito bacana. E eu assisti outras coisas dele, que nem ele fez a dublagem de um personagem que em português chama Ringo. É um lagarto feio, mas o bicho é feio, mas a animação é sensacional. Não tem uma das vezes que eu não assista que eu não me divirta. E é um pecado ela ter poupado todas as pessoas que admiravam esse tipo de trabalho que o Johnny Depp fazia por causa de uma tendência cultural de qual ela se tirou proveito. É um pecado ela fazer isso com todas as pessoas do mundo porque ela queria vingança dele. E dá pra ver, dá pra ver. Tem áudios, tem coisas que dá pra ver que ela se aproveitou do momento desse movimento Me Too para se vingar dele. O que o que, indiferente de você ser homem ou mulher, saiba, é um sintoma negativo de um desequilíbrio na justiça que eu já presenciei em inúmeros planetas. A justiça, ela tem que ser objetiva, ela não pode ser subjetiva. Então, a justiça, ela tem que ser aplicada sobre aquela pessoa, naquela circunstância, naquele momento em que ela cometeu aquele crime. Isso é justiça de fato. Até eu já comentei em outros vídeos, eu não vou deixar link, não vou deixar porra nenhuma. Se você quiser saber, você dá uma olhada aí nos vídeos anteriores. Se você deixar um pix para mim me perguntar, eu posto aí o link para você assistir. Qual foi o vídeo que eu falei a respeito de justiça não estatal, tá? Eu falei em outros vídeos que não faz o menor sentido justiça estatal em planeta nenhum. Eram poucos planetas que achavam que justiça tinha que ser estatal. Na maioria deles, na maioria dos planetas em que a justiça era estatal, acontecia uma repressão estatal, né, sobre a população, que demorou mais para se libertar. Mas isso é um outro assunto que eu vou gravar em outro vídeo. Também, se você deixar um comentário aí e um cafezinho, né? Pede meu Pix, pô, é o número do meu telefone, a gente vai poder debater o assunto ou abre um debate aí, né? Eu, na verdade, tinha esses dois assuntos para gravar. Amanhã, hoje é sexta, depois de amanhã, né? Na verdade, na madrugada de segunda, eu posto um resumo das notícias da semana. Eu me surpreendi semana passada. Essa semana, até agora, eu não vi nada muito quente. Ainda é o STF, o mais bacana da guerra da Rússia, eu já falei. O dia da liberdade eu decretei, mas vai saber se muda ano que vem ou não. Bom, se você tiver alguma pergunta, alguma questão, deixa aí a sua pergunta, eu vou deixando aquele salve para você, meu conterrâneo, para você, alienígena, e para você, terráqueo, que tem o meu coração, viu? Viver aqui não é fácil. Aquele salve e fui.